Barbarian, ou Noites Brutais, é um filme de terror que conta a história de uma garota que aluga uma casa, mas logo na primeira noite ela descobre que a casa esconde algo bizarro em seu porão. Então aproveita e já deixa seu like, assim trago mais vídeos pra vocês, então bora pro filme. Começamos o filme conhecendo a Tess, uma garota que alugou uma casa em outra cidade porque precisava fazer uma entrevista de emprego. Porém, ao chegar na casa, ela descobre que a casa já está ocupada por um homem chamado Keith. Então, ele convida a Tess para entrar na casa e ligar para a agência a fim de resolver o problema. Tess então decide ir embora e alugar um hotel em algum lugar, mas Keith diz que não é uma boa ideia já que está muito tarde e o bairro é perigoso. Então ele diz para ela ficar na casa enquanto liga para algum outro hotel. Depois de algumas ligações, a Tess não encontra nenhum hotel disponível, enquanto Keith dá a ideia de Tess passar a noite na casa e oferece o seu quarto para ela dormir enquanto ele dorme no sofá. Vendo que não tem nenhuma alternativa, Tess aceita o convite e em seguida no quarto ela encontra a carteira do Keith. A fim de se prevenir, ela tira uma foto da habilitação dele e devolve a carteira um tempo depois. Keith então volta a convidar a Tess a beber algo, então oferece um vinho e diz que esperou para abrir o vinho na frente dela para ela não achar que ele é algum tipo de doente. Mas Tess não aceita o vinho e diz que está tudo bem, e Keith pergunta como que Tess foi parar lá. Então ela explica que veio por uma entrevista de emprego e depois de conversarem por um tempo, a Tess começa a relaxar e acaba aceitando o vinho. E depois de uma longa conversa sobre relacionamentos, Keith ajuda Tess a colocar o lençol na cama e se despede. Horas depois, Tess ouve um barulho estranho na casa e acorda com a porta aberta. Tess então levanta e encontra na sala o Keith, que estava tendo um pesadelo. Ela então pergunta se ele abriu a porta do quarto e Keith diz que não abriu. E Tess vai verificar a fechadura e volta a dormir. No dia seguinte ela acorda atrasada para a entrevista e Tess, ao sair da casa, se depara com um bairro horrível e praticamente abandonado. Depois de ser entrevistada, é alertada de não ficar no bairro onde está hospedada. Tess fica um pouco preocupada, mas resolve voltar para casa e ao chegar, ela encontra um homem na rua que grita em sua direção. Assustada, ela corre apavorada para casa e o homem grita na porta dizendo que ela precisa ir embora da casa. Tess, assustada, liga para a polícia denunciando o homem, mas a polícia diz que não tem ninguém para ir lá, tendo total descaso com a Tess. Em seguida, a Tess vai ao banheiro e vendo que não tem papel higiênico, ela procura pela casa e encontra o papel higiênico no porão, mas ao voltar, ela percebe que ficou trancada. Então, Tess começa a revirar o porão a fim de encontrar alguma saída e acaba encontrando um fio que dá acesso a um compartimento escondido no porão. Vendo que é perigoso, ela resolve não entrar e fica esperando o Keith voltar, mas a curiosidade é grande em saber o que tem lá. Então, Tess arrasta um espelho para tentar iluminar o interior do compartimento e assim ela resolve entrar. Lá, depois de caminhar um pouco, ela encontra um quarto secreto onde tem apenas uma cama velha, um balde e uma câmera filmadora. Vendo que aquilo não pode ser coisa boa, ela sai apressada de lá e em seguida ouve um barulho de alguém na casa e procura por Keith na janela. Logo em seguida, ele abre a porta do porão e a Tess, desesperada, diz que eles têm que ir embora de lá, porque ela viu um quarto escondido no porão com um balde e uma câmera. Keith tenta acalmar ela e, sem achar nada estranho, ele diz que é normal ter tralhas no porão. Ela se revolta e diz que se ele quiser ficar lá, tudo bem, mas ela vai embora. Keith então tenta impedir ela de ir embora e pede desculpas por não acreditar nela. Então pede que ela espere ele ir até o porão ver o que tem lá, no caso dele ficar preso também. Tess então concorda e Keith vai até o porão e em seguida Tess pergunta para o Keith se ele viu o quarto e ele responde que sim, e ela pede para ele voltar, mas Keith não responde mais. Tess então bloqueia a porta e vai atrás de Keith. Ela chega no quarto, mas o Keith não está lá, então ela acaba descobrindo outra passagem. E ao gritar por Keith, ele responde pedindo socorro. Tess fica com medo, mas resolve descer para ajudar o Keith. Ela chama por Keith, mas ninguém responde. E ao caminhar, ela encontra gaiolas e a situação vai ficando cada vez mais bizarra. E em seguida, ela se depara com Keith, que desesperado avisa que tem mais alguém naquele lugar. Então, os dois discutem por qual caminho seguir, quando de repente chega um monstro e mata o Keith, batendo a sua cabeça na parede. Então somos levados para outro momento, onde conhecemos o AJ, que recebe uma ligação avisando que vai ser demitido porque ele está sendo acusado e investigado por assédio sexual por uma atriz colega de trabalho. Em seguida, AJ conversa com seu gestor, que avisa que AJ vai ficar sem dinheiro porque precisa pagar advogados para se defender no processo. Então, com medo de ficar pobre, AJ se lembra que tem algumas propriedades de
resolve vendê-las. E nesse momento descobrimos que a casa que a Tess alugou pertence ao AJ, que volta para limpar a casa e ver se está tudo em ordem para que em seguida ele pudesse vender. Nesse instante, ele percebe que a porta do porão está bloqueada com uma cadeira e, sem entender nada, ele fecha a porta e logo depois encontra as malas da Tess no quarto e fica ainda mais confuso. Então liga para a agência, que diz que não alugou a casa para ninguém há 2 semanas. AJ então reclama que a casa está suja e que tem malas lá, mas a agência acaba desligando na cara do AJ. Mais tarde, AJ vai para uma festa e um amigo pergunta sobre o caso de abuso da atriz, e AJ acaba confessando que a atriz não queria ter relações com ele, mas ele insistiu até conseguir, deixando bem claro que ele é culpado. No dia seguinte, AJ resolve olhar o porão e ouve um barulho, e achando que alguém invadiu a casa dele, ele resolve descer até o porão e acaba descobrindo a mesma passagem que a Tess encontrou, e ganancioso a fim de vender a casa mais cara, ele mede todo o espaço e acaba encontrando outro quarto, agora com uma TV ligada e com um mau cheiro, quando de repente alguém puxa sua fita métrica. Apavorado, ele tenta fugir de lá, mas acaba caindo em um buraco e preso lá, ele encontra a Tess, que implora para que ele não faça nenhum barulho. Em seguida, passamos para algum momento dos anos 70, onde conhecemos Frank, o primeiro dono da casa, que vai ao supermercado e compra materiais para fazer um parto caseiro. Logo depois, ele avista uma mulher e resolve segui-la, já mostrando não ser uma boa pessoa. Frank se veste de encanador e engana a mulher para entrar em sua casa e verificar as possíveis rotas de invasão da casa. Então, depois disso, ele volta para casa e ouvimos gritos de uma mulher desesperada vindo do porão. Então, voltamos para o presente, onde Tess faz um curativo em AJ e explica que ele não pode irritar o monstro e deixá-la chateada. AJ, sem entender nada, pergunta ela quem, e nesse momento aparece o monstro oferecendo uma mamadeira para Tess e AJ. Enojado, ele não aceita, mas Tess tenta avisá-lo para aceitar a mamadeira, porque o monstro quer que eles sejam seus bebês, mas o monstro aparece e arrasta AJ para um quarto onde havia uma TV. Paralelo a isso, Tess consegue sair do buraco, e o monstro tenta amamentar AJ à força, e nesse momento, Tess vê do lado de fora e tenta aproveitar o momento para fugir, mas no escuro, acaba pisando na fita métrica do AJ, fazendo assim um barulho alertando o monstro. Tess, então desesperada, corre e acaba encontrando a porta trancada, então ela tenta sair pela janela do porão e um homem a puxa. Tess avisa que tem um homem lá dentro e que precisa ajudá-lo, mas o homem estranho diz que ela não pode fazer nada e que Tess teve sorte, mas Tess insiste em voltar para ajudar AJ, e o homem dá um último aviso dizendo que à noite o monstro sai da casa e vai persegui-los. Enquanto isso, AJ segue uma fiação e descobre outro quarto, porém nesse momento o monstro aparece e por alguma razão resolve se afastar de AJ, que entra no quarto que fede a esgoto. Então ele encontra Frank, que está em um estado deplorável em uma cama. Paralelo a isso, a Tess para uma viatura e explica toda a situação, mas os policiais não acreditam nela ao julgar sua aparência suja. E depois de insistir, Tess leva os policiais até a casa, que se recusam de invadir a residência e vão embora. E voltamos para o AJ, que depois de ajudar o Frank, encontra fitas VHS, cada uma com o nome de uma mulher. E ao assistir a fita, AJ descobre que Frank abusava de mulheres e a sequestrava. Então, Frank pega uma arma e resolve vocês sabem muito bem o que eu quero dizer. Um tempo depois, Tess resolve invadir a casa e pegar as chaves do carro e esperar o monstro sair. E quando o monstro sai, Tess atropela. Mas vendo que não morreu, Tess tenta acelerar, mas o carro não funciona. Tess então volta para casa e procura por AJ no escuro, mas AJ encontra Tess e por achar que é o monstro acaba atirando nela. AJ tenta socorrer a Tess levando para fora da casa, e nesse momento Tess avisa ele que o monstro não está mais preso no carro. Então Tess procura o homem estranho e busca ajuda, que nesse momento conta para Tess e AJ que o monstro na verdade é uma mulher louca que vive na casa há mais de 40 anos, e que ela é fruto de um dos abusos que Frank cometeu, já que ele levava mulheres para casa, abusava delas, criava os filhos e depois abusava dos filhos, criando assim gerações de abusos e crianças com anomalias genéticas, explicando assim o porquê o monstro se afastou quando AJ descobriu o quarto de Frank. E ao ouvir tudo isso, Tess e AJ ficam chocados, e o homem diz que eles precisam ficar lá
até o amanhecer para ficarem a salvo do monstro que não vai até lá. Então, de repente o monstro aparece matando o homem de forma horrível ao desmembrar o seu corpo. Então AJ e Tess fogem para uma torre de água, mas o monstro vai atrás deles. E Tess lembra o AJ do revólver que na pressa acaba deixando cair. E AJ, achando que é o fim, vendo que o monstro se aproxima, de forma covarde joga a Tess da torre para que o monstro vá atrás dela. E o monstro se joga atrás da Tess. E AJ, ao descer da torre, encontra Tess que sobreviveu graças ao monstro que amorteceu a sua queda. Então ele pede desculpas dizendo que entrou em pânico, mas o monstro levanta e explode a cabeça de AJ com as mãos. Em seguida, o monstro tenta cuidar de Tess, que está ferida. Tess então aproveita e dá um tiro na cabeça do monstro. Ou eu devo dizer, mãe. Brincadeiras à parte, e aí, gostaram do filme? Você voltaria para salvar o AJ como a Tess fez? Deixe seu comentário que eu respondo todo mundo. Nos vemos no próximo filme. Tchau!